E quando ela chega, ela muda a atmosfera. É muito egoísmo a gente dizer para ela: vai embora e volta quando eu te chamar de novo. Reza pelo Renato. Abençoa a vida dele. Mais que esta pregação, abençoa a vida dele com as suas palavras. Faz ele ouvir o som da sua oração. Isso, faz ele escutar o som da sua oração. Senhor, nós conhecemos uma pequena partícula da vida do Renato, mas o Senhor conhece esse coração por todos os anos. O Senhor sabe o que é possível nele e através dele. O que o Senhor alcança, o que o Senhor conquista, o que o Senhor consegue mudar nas nossas vidas por meio deste teu escolhido. Abençoa a sua esposa, seus filhos. Concede a ele nesta pregação muito mais do que ele pediu ou imaginou, que tu és Deus de perto na vida dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode ir se assentando, pegue a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, capítulo 1, desculpa. Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Logo depois de Tessalônica. Olha aqui para mim. Você que está sem Bíblia, preste bastante atenção nesse versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Eu vou repetir. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Palavra do Senhor. Vivemos tempos difíceis e às vezes nos retiramos num local como esse para um evento, às vezes até como refúgio diante de tantas lutas. Se nós olharmos o cenário político nacional ou até global, nós veremos que existe um caos acontecendo. Existem guerras, existem ameaças. Se vemos o cenário político atual, nós vemos um país rachado, uma briga política sem fim. Se nós olharmos o cenário do nosso
estado, do nosso município, se nós começarmos a olhar as nossas finanças, se nós começarmos a olhar as questões de saúde, as doenças avançando, saímos há pouco de uma pandemia onde achamos que iríamos morrer, onde muitas pessoas perderam noites de sono, onde muitos até hoje não saem na rua. Se nós sairmos um pouco do interior e chegarmos nas capitais, nós veremos a violência aumentando. Nós veremos massacres policiais, nós veremos massacres de bandidos, nós veremos de tudo. Há poucos dias correu uma notícia, não sei se chegou aqui na Bahia, de um empresário mineiro que simplesmente matou um gari trabalhando, por conta de uma discussão no trânsito. O cenário não está bom, e se nós pararmos para pensar de verdade, vai bater uma angústia, um desespero. Existem locais que você não pode entrar mais nesse país. Tem uma favela em Belo Horizonte que eu só entro para pregar se alguém lá de dentro vier me buscar. Os próprios coordenadores, servos de grupo de oração falam: você vai esperar em tal lugar, não entra. Belo Horizonte não é Rio de Janeiro. O cenário não está fácil. E aí, quando nós olhamos para dentro da igreja, nós temos uma perspectiva, e infelizmente tantas coisas poderiam ser diferentes. Nós temos infelizmente algumas teologias que fogem daquilo que é o centro do ensinamento de Jesus Cristo, mas estão entrando nas nossas comunidades e paróquias. Se nós olharmos para os nossos movimentos, para os nossos grupos de oração, temos visto menos oração e mais entretenimento. Então nós estamos diante de um cenário difícil, porque se picar o bicho come, mas se correr o bicho pega. Porém o Senhor nos dá esta palavra para esta tarde, logo depois desta pregação profética do Evandro. Eu lembrava quando ele pregava, Santa Teresinha dizia: a vida é um pequeno instante entre duas eternidades. As senhoras e os senhores de cabelos mais grisalhos, mais brancos vão entender o que eu estou dizendo. É muito rápido. Eu lembrava de quando eu falava na minha juventude: quando eu ficar velhinho, eu vou procurar um padre, fazer uma boa confissão e vou na missa todo domingo, que aí eu vou para o céu. 16, 17, 18 anos, sempre fazia isso. Só que um dia o Senhor me mostrou que a vida é um pequeno instante entre duas eternidades. Com 30 segundos de capotamento de um carro, eu quebrei 7 costelas, clavícula, perfurei pulmão, perdi o baço. Essa marquinha no pescoço aqui é a marca da vitória na minha vida, da traqueostomia. A minha voz de taquara rachada é por conta da traqueostomia. A minha respiração ofegante é por conta do pulmão. Meus irmãos, o Senhor não nos deu um espírito de timidez. E quando nós olhamos no sentido bíblico da palavra timidez, o Senhor vai dizer, então na raiz é falta de fé, é medo, é covardia. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. O Senhor não nos deu um espírito de medo. Josué capítulo 1, quando Moisés morre, o Senhor chama Josué e diz: olha, Josué, filho de Num, meu servo Moisés morreu.
Agora você vai passar o Jordão, vai levar esse povo até a terra prometida. E Deus vai falar com ele: seja firme e corajoso. Deixa de timidez, deixa de medo. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas o Senhor nos deu a graça, a coragem, a força, o ânimo. Em Atos, antes de Jesus voltar ao céu, antes da ascensão, ele está conversando com os discípulos. Ele diz assim: olha, permaneçam em Jerusalém, porque é lá que eu vou, que vai acontecer o cumprimento da promessa que ouviste da minha boca. Recebereis o Espírito Santo e tereis força. Não é para ser tímido, não é para ser medroso, não é para ser molenga, não é para ser fraco, é para ser corajoso. O Senhor nos chama à coragem diante deste mundo tenebroso. O Senhor nos chama à coragem diante deste mundo desafiante. O Senhor nos chama à coragem diante de tudo que se passa. Em João capítulo 16, Jesus, falando com seus discípulos, ele diz assim: olha, deixa eu falar um trem para vocês aqui. Jesus era mineiro. Deixa eu falar um trem para vocês aqui. No mundo vai ter aflição, sofrimento, luta. Vai ser fácil não, mas coragem. Não sejam tímidos, não sejam tíbios, não sejam insossos. Eu venci o mundo. No mundo Guanambi nós teremos aflições, vai ter luta, vai ter desencontro, mas coragem. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Ah, Renato, mas dentro da igreja, claro, seria muito mais fácil se nós que estamos na igreja já fôssemos convertidos. Seria muito mais fácil se nós já fôssemos convertidos. A palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 5 vai dizer assim: olha, o inimigo de Deus é como um leão que fica à espreita, esperando quem que vai devorar. E não sei se você já assistiu aqueles documentários de animais, onde os leões atacam os animais, as presas. O leão não ataca o bando forte não, ele ataca a presa tíbia, com medo, tímida, no cantinho. Ele não ataca aquele que está forte, com coragem não. O Senhor nos chama a termos coragem, ânimo. Inclusive, a graça da presença do Espírito Santo em nós é fôlego que nos dá esse ânimo, essa força de lutar. Joel capítulo 4: mesmo aquele que está enfermo, diga: eu sou guerreiro. Mesmo aquele que está doente, diga: eu sou guerreiro. Mesmo aquele que está cansado, inclusive, São Bernardo nos ensina que o Espírito Santo, quando nós o clamamos, ele nos dá um ânimo espiritual. Mas além de nos dar esse animamento, não sei se essa palavra existe, professor Evandro, esse animamento, esse ânimo espiritual, ele nos dá também a graça de nos animar fisicamente. Olha para
a pessoa que está do seu lado e vê se está com cara de molenga ou se cara de animado. Se tiver com cara de molenga, de que, oh céus da vida, eu estou tão cansado, está faltando a presença do Espírito de Deus. Uma coisa que Cardeal Raniero Cantalamessa nos ensina. Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhada, dá aquela encarada, reparada, igual mineiro, repara só. Repara mesmo isso. Agora olha para mim aqui. Não repara mais para ninguém depois do que eu falar aqui, para você não condenar. Cardeal Raniero diz assim: o Espírito Santo é aquele que transforma toda a desordem na ordem, tudo que está bagunçado no que está organizado. O Espírito Santo também transforma tudo que é feio no belo. Não olha mais para a pessoa que está do seu lado. O Espírito do Senhor, que não é um espírito de timidez, nos transforma. Se você tem caminhado ao lado de pessoas que têm dito assim: não estou aguentando mais, está faltando a presença do Espírito de coragem. Se você tem caminhado ao lado de uma pessoa que tem dito assim: está difícil demais, eu vou desistir, o Espírito do Senhor, Ele nos revigora, Ele nos transforma, Ele nos dá um dinamismo que só Ele pode fazer. Desperta. O Evandro falava mais cedo: desperta, acorda, levanta. Nós tivemos uma longa conversa na hora do almoço, né, Evandro? Sobre dar testemunho na pregação. E o Senhor me inspira a falar mais um pouco da minha vida. Pode falar, sim ou não? Sim. Depois do acidente de carro, eu fui para o hospital João 23, em Belo Horizonte. 7 costelas quebradas, pulmão perfurado, baço, perdi o baço. O carro caiu em cima da minha perna. Perdi o movimento dessa perna. Do bloco cirúrgico já saí com CTI como induzido. Os médicos reuniram meus pais e disseram assim: olha, 26 de janeiro, olha, se vocês têm fé, reze, porque não tem mais nada para fazer. Já viu o médico mandar rezar? Ó, estava atorando, não estava não? Eles começaram a rezar. Você já viu que eu ando com um texto? Aprendi com os meus pais: Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. E eles fizeram uma promessa para si: nós vamos rezar o texto todos os dias. Todos os dias juntos, para que o Renato saia andando daquele hospital. E começava: Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. No dia seguinte, meus pais estiveram no hospital. O médico falou assim: 72 horas. Se o Renato reagir, nós vamos saber daqui 72 horas. Volta para casa. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Eu recebi a visita, tive um sonho, recebendo a visita de Nossa Senhora, no dia 27 de novembro. Depois eu te conto porque eu sei dessa data. Recebi a visita de Nossa Senhora nesse sonho lá no hospital. Ela estava na minha frente, eu estava no leito. E de repente eu escutava assim: acorda, Renato. Levanta, Renato, você tem que viver, Renato, vive. Desperta, Renato. Força, Renato. Eram os médicos me reanimando. 23 dias em coma. 52 dias internado, até voltar para casa e começar todo um trabalho de reabilitação. Fonoaudiólogo, nutricionista,
fisioterapeuta. Não sei se quem viu aqui no início, antes da primeira pregação, quase caiu. Ainda a perna ainda é meio fraca. Um dia eu não queria ir para a fisioterapia. Minha mãe insistindo, você tem que ir, você tem que ir. Eu não aguento mais. Ela foi e falou assim, quero te mostrar um negócio. Você não saiu daquele hospital por acaso e você não vai desistir. Ela pegou um caderno todo amassado, cheio de marcas de lágrimas, sem capa já, falou, nesse caderno eu anotei tudo que você viveu, tudo que nós vivemos no hospital, tudo que aconteceu. Ela foi lá e pegou 27 de novembro, segundo dia da minha internação. Ela começou a ler, estávamos rezando, eu e seu pai estava deitado, sentado na cama, eu adormeci. De repente ele acordou e falou comigo assim, pode parar de chorar. Nossa Senhora esteve aqui e me disse que está indo cuidar do Renato. Ele vai sair daquele hospital andando. Quando cruzei o prontuário médico, mesmo dia 27 em que os médicos estavam me reanimando, Nossa Senhora foi lá para cuidar de mim. Mas o mais importante não é isso. O mais importante foi a mensagem que o Senhor me deu anos depois. Em um momento em que eu estava cansado, em um momento em que eu não aguentava mais, em um momento em que parece que eu estava batendo na rocha e não ia mudar nada, eu estava desistindo de tudo, cansado. O Senhor me recordou, desperta, Renato. Acorda, Renato. Vive, Renato. É tempo de viver. E eu já digo para você, o Senhor não nos deu um espírito de timidez. Desperta. Acorda. Vive. Levanta desse abatimento, porque o espírito que o Senhor nos deu não nos deixa abatidos. Levanta desse cansaço, porque é o Senhor que nos descansa. Desperta desta morosidade. Desperta desse cansaço. Não sei se vocês, quem não tem, a mim infelizmente eu trabalho sentado, eu tenho a necessidade de treinar em academia. Meu trabalho não é braçal. Quanto menos eu vou na academia, mais molenga eu fico. Mas quanto mais você vai, mais animado você fica. Quanto mais nós clamamos a presença do Senhor, mais Ele nos anima, nos dá força, nos dá coragem. Um dia eu te escutei assim, Renato, não sei porquê, como é que você consegue fazer tudo isso? Mas eu não consigo. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que faz. Um dia na quaresma, para encerrar, para que a gente possa entrar num momento de oração sem perder a unção. Era quaresma, eu rezava com o Frei Gilson, como eu sempre rezo. Gosto de rezar às 4 da manhã com o Frei Gilson. Era a quaresma da igreja. Fui dormir 1h da manhã. E a semana inteira dormindo 3, 4 horas na noite. 1h da manhã eu fui dormir, 4 horas eu estava de pé, 3 horas eu estava de pé naquele dia. Não aguentava nada. Eu tinha uma missão para pregar numa cidade, 5 horas de viagem. 3 horas da manhã, 8 horas da manhã eu estava lá. Pregamos o dia todo. Voltamos 1h da manhã e estava em casa. Renato, como é que você consegue? Eu não consigo. Eu não consigo. Mas quem nos sustenta é o Santo Espírito, que nos dá coragem, nos dá força, nos dá ânimo. Aí eu não estou dando conta. Um dia perguntaram para minha esposa, como é que você dá conta? É 5 meninos, você tem que cuidar de casa, você cuida do marido. Marido chato, viu? Exigente que eu sou.
Como é que você dá conta? Eu não dou conta. Mas o Espírito Santo transforma toda a desordem em ordem. Se a gente começa, o Espírito Santo vem, as coisas vão saindo organizadas, direcionadas, conduzidas, e o Senhor vai dando força, e o Senhor vai dando ânimo, e o Senhor vai dando estratégia, e o Senhor não nos deu um espírito de abatimento, então a gente não se abate, e o Senhor nos sustenta, e a gente vai, e a gente vai. Não adianta tentarmos ganhar tudo neste mundo. Ah, Renato, mas você tem que ter equilíbrio. O equilíbrio eu encontrarei no céu. Esse papo de equilíbrio é papo do demônio. Você tem que viver uma vida equilibrada. Você precisa ficar mais em casa. Tem que ficar pelo menos 15 dias em casa. Papo do demônio para nos desanimar. Ah, eu queria um sítio para quê? Papo do demônio para te tirar da presença do Senhor. O Senhor não nos deu um espírito de abatimento para ficar precisando descansar o tempo todo. Uma semana descansando, um ano descansando. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de ânimo. E é urgente que nós nos levantemos e nos despertemos desse sono. O tema desta pregação: tempos difíceis dentro e fora da igreja. Tempos difíceis dentro da igreja, mas fora da igreja, tempos difíceis também. Agora só tem uma grande graça na presença do Senhor. Ele nos sustenta. Na ausência do Senhor, eu preciso dizer como São Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Longe do Senhor, eu preciso dizer como São Pedro: Senhor, eu não posso ficar longe, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, eu não posso ficar longe, porque eu vou encontrar o que eu encontro na Tua presença, eu encontrarei onde? A unção que nós estamos vivendo aqui agora, nós encontraremos onde? Se coloca de pé, de prontidão. E o Senhor me inspira a continuarmos a rezar na mesma unção e com a mesma canção. O tema é sequência. O tema é a sequência. Nós continuamos aqui. Feche os seus olhos e vai dizendo para o Senhor que você tem a necessidade de receber esse espírito de coragem e proclamar a vinda do Cristo. Vai dizendo para o Senhor que você não aceita mais esse abatimento e que você precisa do Santo Espírito, da graça dEle, da presença dEle. Dizendo para o Senhor: Senhor, me põe de pé. Me põe de pé, me tira deste abatimento. Eu quero estar pronto, Senhor. Cansado de esperar.
pé com coragem para anunciar que Jesus está voltando, para anunciar o Cristo que age na minha história. Eu preciso ficar de pé. Fica de pé, igreja. E não é de pé fisicamente apenas, porque talvez você se levantou aqui e está distraído e não está rezando. A sua mente já viajou lá fora. Você não está de pé. Você já começou pensando o que vai fazer de janta.